Eu quero continuar ministrando a palavra que eu comecei a ministrar no domingo. E eu pretendo fazer uma recapitulação, mas já ministrando algumas coisas adicionais em cada aspecto daquilo que nós falamos. Não vamos falar tudo, apenas o conteúdo necessário para resgatar o que está sendo ministrado. Eu falei sobre 3 atitudes para recebermos a bênção, não é? Eu quero adicionar ao tema um subtema: palavra mais fé, uma combinação perfeita. Palavra mais fé, uma combinação perfeita. Começamos falando sobre a saúde espiritual, que a saúde espiritual começa com os olhos. Os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E aí nós falamos sobre o cuidado que devemos ter em relação aos nossos olhos. O primeiro contato que nós temos são os olhos. A gente bate o olho, caramba, aquele cara ali tá mal vestido pra caramba. O olho é o primeiro contato, né? Que mulher bonita, que homem bonito, né? E esse contato com os olhos não necessariamente é algo pecaminoso. O problema é quando você passa a nutrir pensamentos impuros, ou aquilo se transforma em cobiça. O pecado, olhar e achar alguém bonito. Eu lembro que quando a Isabela era pequena, eu às vezes estava passando um filme e eu comentava: poxa, essa atriz é muito linda. Isabela me reprovava e olhava para a mãe, esperando uma atitude da mãe que fizesse alguma coisa, né? Isabela, quando era pequenininha, era muito ciumenta. Parece que ainda é um pouco. Mas a saúde espiritual começa com os olhos. A equação olho mal mais desejo do coração é igual a cobiça. Essa equação matemática: olho mal mais desejo do coração igual a cobiça igual a pecado. Nós lemos o texto de Êxodo 20, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, 17. Um grande problema que temos é que muitas vezes nós começamos a desejar para nós aquilo que o outro está vivendo. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos já há muitos anos. Ele foi para lá, teve uma boa experiência. Conheço outras pessoas que foram e acabaram voltando, não deu certo. Mas esse amigo teve uma experiência maravilhosa. E muitas vezes o outro começa a cobiçar a situação daquela pessoa e começa a querer ter a mesma situação que ela. Isso acontece em relação a esse exemplo. Isso acontece em relação ao ministério. Muitas pessoas olham alguém ministrando louvor na igreja e passam a nutrir o desejo de ser aquela pessoa, ou de fazer aquilo que aquela pessoa faz. Ou ver alguém ministrando a palavra, ou ver alguém realizando algo profissional. Eu tenho um amigo que tem uma pizzaria, e ele tem 3 pizzarias, e a pizza dele é muito boa. É lá em Vilar dos Teles. Ele tem uma pizzaria também em Jacarepaguá. Ele tem a pizza dele é muito boa. Ele faz um trabalho de muita qualidade. E aí ele comentou uma vez comigo que as pessoas começam a ver a pizzaria dele bombando. Aí começou a acontecer, né? Ele começou a abrir a pizzaria quase em frente, quase do lado, achando que abrindo uma pizzaria naquele lugar, porque ele estava se dando bem, prosperando, ia acontecer a mesma coisa. Aí ele relatou: a pessoa começava com preço lá embaixo para tentar desbancá-lo, e ele não mexia no seu preço por causa da concorrência.
E aquela pizzaria concorrente com preço mais baixos, passava um tempinho, quebrava, porque não aguentava manter o preço baixo e não conseguia concorrer com ele por causa da sua qualidade. O que é isso? É cobiça, irmãos. É cobiça e falta de inteligência. Você vai abrir um negócio no mesmo ramo, no mesmo local, porque alguém abriu um negócio ali e está se dando bem? O problema da cobiça é que nós queremos para nós algo que nós não temos o direito àquilo. Por exemplo, a mulher do próximo. Que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso. Nós não temos direito a ele ou a ela. O que temos direito é aquilo que Deus nos deu. Pastor Jaime Kemp, ele já dizia em seus livros que aos olhos de alguém que está cobiçando, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a grama da sua própria casa. Quem já nunca ouviu assim? Eu queria que meu marido fosse assim. Olha como é que é o marido da outra. Ele é isso, ele é aquilo outro. Ou então eu queria que minha mulher fosse igual a mulher do vizinho. O problema não está quando a gente destaca alguma virtude. O problema é quando a gente começa a cobiçar e a desejar aquilo que não temos o direito. A casa do próximo, o carro do próximo. Quanta gente está se endividando porque alguém comprou um carro e ele não pode ficar por baixo. Alguém fez uma viagem, aí ele não quer ficar por baixo, tem que viajar também. Cada um de nós temos uma realidade, cada um de nós temos coisas que Deus separou para nós. E alguém já disse que o que é do homem, o bicho não come. Amém? O problema da cobiça é que através dos olhos o coração é afetado. Ninguém se torna um viciado sexual da noite para o dia. O vício sexual, o vício da pornografia, ele entra pela janela dos olhos. Eu disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Isso se aplica ao vício sexual, à pornografia. Isso se aplica ao amor ao dinheiro. Isso se aplica a todo tipo de ambição. A ambição, ela vem quando nós somos incapazes de estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. O apóstolo Paulo disse: tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Mas nós não. Eu quero o melhor para o meu filho, para minha filha. Eu preciso de um. Nós começamos. Não é errado, irmão, você desejar melhorar. O problema é a ambição, porque a ambição faz você abrir mão de qualquer coisa. A ambição te leva a abrir mão do teu chamado. A ambição te leva a abrir mão do teu ministério. A ambição te leva a abrir mão, muitas vezes, daquilo que é correto, de valores morais. Por que muitas pessoas se corrompem no serviço público, quando trabalham na licitação e recebem uma proposta? Se você fechar com a nossa empresa, nós vamos te dar isso, esse presente, vamos te dar isso, vamos te dar aquilo outro, por causa da ambição. João Batista disse para os policiais daquela época: vocês, soldados, devem se contentar com o soldo de vocês. Por que muita gente se corrompe nessa área que João Batista estava atuando, que era da segurança pública? Porque estão incontentes com o que ganham, porque verdadeiramente eles ganham muito pouco. Mas esse descontentamento faz com que
muitos deles acabem aceitando propina. E isso já acontecia desde a época de Jesus. Por isso João Batista falou para os soldados: vós soldados, vocês devem se contentar com o salário de vocês, com aquilo que vocês ganham. A janela da alma são os olhos. Olho bom, luz de Deus em nós. Olho mau, trevas interiores. Nós precisamos vigiar a janela dos nossos olhos. Tinha uma música que cantava quando eu era criança, na escolinha bíblica: cuidado, olhinho com que vê. E a lição daquela música era que o Salvador do céu está olhando para você. Mas a consequência é mais abrangente ainda. Além de Deus saber tudo que você faz, além de Deus conhecer os teus pensamentos, Deus conhecer toda a sua rotina, além disso, à medida que você nutre a sua alma através da janela dos olhos com coisas mais, a tendência é você ficar em trevas. Vocês estão me entendendo, amém? E aí, em segundo lugar, o seu coração precisa ser protegido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É por causa do coração que nós falamos muitas vezes aquilo que falamos. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós começamos a nutrir coisas em nosso coração, a tendência é num momento oportuno aquilo sair através da nossa boca. E aí nós falamos no domingo sobre o terceiro aspecto que eu vou entrar, sobre o problema que nós podemos causar falando de forma equivocada. O nosso coração, ele precisa ser guardado. Judas não guardou o coração em relação ao seu líder. Por isso Satanás entrou nele. João capítulo 13, 27. Jesus disse para Judas: olha, o que você tem que fazer, faça depressa. Judas vinha nutrindo no coração dele. Judas tinha o seu pensamento. Judas tinha as suas ideologias. Judas tinha as suas próprias convicções. Ele não abriu mão das suas convicções por causa do pensamento do seu líder. Não abriu mão. Ele era convicto, ele já estava determinado naquilo que ele ia fazer. E Jesus olha para Judas e diz: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Eu já sei o que você vai fazer, mas o que você vai fazer, faz depressa. E naquele momento a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Quando nós não guardamos o nosso coração, nós abrimos a porta da nossa vida para a entrada de demônios, irmãos. Por que você acha que um homem de Deus, uma mulher de Deus, em um determinado momento da sua história cristã, de vida cristã, é capaz de se levantar contra uma autoridade, contra a autoridade do seu líder, em rebelião, para tentar minar, para tentar destruir? Você acha que isso aconteceu do nada? O coração começou a ser minado, começou a guardar coisa no coração. Chegava em casa, marido e a mulher: é que o pastor isso, isso e isso, que a igreja isso, isso e isso. Chegava, encontrava um outro irmão, que a igreja isso, isso e isso, pastor isso, isso e isso, Jesus isso, isso e isso. As pessoas não ousam falar de Jesus, mas elas pensam: não é mesmo? Por que estou passando isso tudo? Será que na cabeça delas, elas não têm coragem muitas vezes de pronunciar, mas na cabeça delas: será que Deus não sabe o que eu estou passando?
Deus não sabe que eu não estou aguentando mais? Muitas pessoas começam a nutrir no seu coração, ao invés de nutrir, de fortalecer o seu coração com a palavra, elas começam a deixar entrar no seu coração sentimentos, pensamentos. Todas as vezes que um líder, que um discípulo, lembra do livro Mão no Arado, um chamado para os nossos dias? Eu gostaria de recomendar que você lesse de novo esse livro esse ano. Todas as vezes que alguém, que um trabalhador deixa de fazer o que está fazendo na obra de Deus, é porque não guardou o seu coração. Deixou entrar no seu coração algum tipo de sentimento, deixou que o espírito de desânimo começasse a tomar conta do seu coração, da sua vida, ao ponto de renunciar ao chamado de Deus, ao ponto de renunciar à convocação divina para trabalhar, para cooperar, para se doar, para se deixar gastar, para sangrar, para morrer, se for necessário. Mas não guardou o coração, e quando não guarda o coração, a pessoa passa a ter a convicção que não vale mais a pena fazer aquilo que está fazendo. O coração nos leva à rebeldia, se não guardarmos ele. O coração nos leva à infidelidade conjugal, se nós não guardarmos ele. Começa a alimentar sentimentos negativos em relação ao seu cônjuge, que o seu cônjuge isso, o seu cônjuge aquilo, que é ruim, que é feio, que é magro demais, né? A minha mulher é magra demais, parece uma tábua de passar roupa. Ou o contrário, gordo demais. Começa a alimentar no seu coração coisa ruim, coisa negativa. O meu marido não me procura mais. Agora a coisa está invertendo, né? A minha mulher não me procura, mas tem meu marido tão pacato, tão devagar, que a minha mulher não me procura mais. Gente, isso é fácil de resolver. Um imóvel pequeno, a maioria de nós moramos em imóveis de no máximo 2, 3 quartos. É fácil de achar, meu irmão. Tivesse dentro da Floresta da Tijuca, tudo bem. Queridos, ninguém é tão bom e tão ruim. O ponto de referência é sempre o nosso coração. Jesus era perfeito e Judas achou vários defeitos nele a ponto de o trair. Moisés, o próprio Deus chamou Moisés de o homem mais manso sobre a face da terra, e o povo vivia arrumando um jeito de se rebelar, de tentar puxar o tapete de Moisés, por causa do seu coração endurecido. O problema é o coração. O problema da nossa desistência, dos nossos projetos, é o coração. O problema da desistência do nosso chamado é o coração. O problema porque nós somos frios muitas vezes quando entramos na presença de Deus é o coração. Nós absorvemos coisas no nosso dia a dia, coisas que não nos aproximam de Deus, coisas que não nos despertam espiritualmente. Nós gastamos o nosso tempo, nós investimos o nosso tempo em coisas que não aquecem o nosso coração. Eu queria ir no culto hoje, no carnaval, mas eu estou tão cansado. A pessoa trabalhou até sexta, só vai voltar a trabalhar na quarta-feira de cinza, não veio no culto domingo de manhã. Eu não estou sabendo de nenhum caso assim não, tá, queridos? Isso é uma suposição. Aí não veio no culto domingo de manhã porque eu estou cansado. O coração determina o teu envolvimento, o coração determina a sua proximidade. Queridos, esse ano é um tempo de andar junto, irmão. É tempo de andar junto, mas o teu coração, ele pode te levar a um distanciamento.
um distanciamento maior do que você teve ano passado. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Se você não guardar o coração, você não vai a lugar algum. Você pode até tentar ir sozinho, mas sempre que tentamos ir sozinho, sem a aprovação de Deus, quebrando princípios espirituais, sem estar debaixo de bênção do Senhor, nós não vamos muito longe. Muitos têm abandonado a sua vocação, têm desistido de cooperar com a obra de Deus, porque não têm guardado o coração. Eu quero te exortar nessa manhã: não dê ouvidos à voz enganosa do seu coração. A Bíblia diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Algumas pessoas dizem, ouve a voz do seu coração, faz o que teu coração está mandando, vá ser feliz. Enganoso e perverso é o coração. Projeta para nós, querida, esse texto, Jeremias 17:9. O coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só quem conhece o nosso coração e é capaz de esquadrinhá-lo, cada milímetro, cada espaço do nosso coração, é o Senhor que conhece, que prova. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Não dê ouvidos a essa voz enganosa. Mas a Bíblia nos adverte não dar ouvido ao coração, pois o coração é enganoso. Então a pergunta que eu quero fazer para você refletir nessa manhã: se temos que guardar o nosso coração, então como guardar o nosso coração? Projeta para nós Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Algumas pessoas que estão com o coração doente, quando vêm para um culto como esse, ela fala assim depois: o pastor estava pregando para mim. Viu o que o pastor falou? Era para mim. Normalmente uma pessoa com coração doente, a pessoa com coração saudável, ela fala a mesma coisa, só que com uma ênfase diferente. Essa mensagem toda foi para mim. Como Deus falou ao meu coração. A pessoa doente, a mensagem toda do pastor foi para mim. Foi uma indireta. Pessoa saudável, Deus falou só para mim hoje. Palavra toda, tudo que eu estava precisando ouvir. Gente, o coração é enganoso, gente. Olha só o que diz esse texto de Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Olha só o que você deve pensar: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Na NVI diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós passamos a semana inteira pensando em coisas diferentes disso. Tem gente que passa um ano inteiro pensando em coisas diferentes disso. Tem gente que vive a vida inteira pensando em coisas diferentes disso.
O caminho do crescimento, o caminho da proteção espiritual é cuidar dos pensamentos, é ocupar a sua mente com esse tipo de coisa. Tudo que é amável, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso, irmão. Algum tempo atrás eu ministrando aqui sobre perdão, eu compartilhei uma situação do pastor Larry Lee, quando ele estava fazendo a sua formação teológica, e ele, junto com alguns poucos irmãos, eles oravam em línguas. Tinha uma reunião de oração reservada no quarto deles e oravam em línguas. E o seminário era um seminário muito tradicional, batista. E um dos irmãos, um dos alunos que tinha muita influência lá, uma vez chamou ele e falou um monte de coisa para ele, colocou o dedo no nariz dele e falou que nós não precisamos de pessoas como você aqui. Essa aqui é uma casa teológica para formar pastores batistas. Pessoas como você, que fazem o que você faz, nós não queremos aqui. E ele diz que ele ficou remoendo com aquilo. Ele ficou. E aí, irmãos, todas as vezes que ele lembrava, ele acrescentava algum fato àquilo que havia acontecido. Na época, era a época do videocassete, ele falava que ele botava de novo aquele tape e ele assistia novamente aquela cena, ele revivia aquela cena, e ele ficou fazendo isso durante algum tempo. E o Espírito Santo falou para ele: até quando você vai ficar remoendo e revivendo aquilo que aconteceu? Por que você não perdoou ainda? A pessoa que não perdoa, ela ocupa a sua mente durante um tempo muito significativo com a pessoa que supostamente a ofendeu. E ela revive, ela lembra, e ela vai nutrindo. Se ela não interferir, se ela não interromper esse processo, se for no casamento, ela vai separar. Se for numa igreja, ela vai sair da igreja. Se for num trabalho, vai pedir demissão. Tem pessoas que abrem mão, queridos, de bons salários, porque começam a nutrir coisas em seu coração e não conseguem mais ir trabalhar. A Bíblia nos ensina a guardar o coração através do pensamento. Domine. Em terceiro lugar, nós falamos: domine aquilo que você fala. No texto de Tiago que nós lemos, diz que se alguém não tropeça em palavras, esse tal é perfeito. A perfeição deve ser perseguida à medida que aprendemos a dominar ou domar a nossa própria língua. Queridos, cuidado com aquilo que você fala. Aquilo que você fala mostra quem você é, mostra o que está no teu coração. A perfeição está em dominar a sua própria língua. Na semana passada nós lemos o texto de Efésios, que Paulo diz: olha, enchei-vos do Espírito, falando o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. A presença de Deus é atraída na nossa vida através daquilo que nós falamos. Por um outro lado, a presença maligna é trazida também sobre a nossa vida, dependendo daquilo que nós falamos. É por isso que devemos tomar um cuidado tremendo em relação àquilo que falamos. Não pode proceder da nossa boca bênção e maldição. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nós não podemos dizer que somos de Deus e abrir a nossa boca para desejar o mal, ainda que seja para o nosso inimigo, muito menos para o nosso irmão, para o nosso próximo. Vocês estão aí, amém?
Romanos 12,14. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Não os amaldiçoem. Que teologia é essa, queridos? Algum tempo atrás, eu ouvi falar, não sei se é verdade, eu ouvi falar que tinha uma igreja orando para que a gente não tivesse condições de pagar o aluguel aqui, saísse daqui, para que eles pudessem vir para cá. Eu me recuso a acreditar que isso seja verdade, que pessoas de Deus tenham essa capacidade. Ouvi falar há um tempo atrás que tinham pessoas orando para o trabalho aqui na igreja não dar certo, porque um ou outro membro talvez daquela igreja tenham vindo para cá. Gente, isso não é evangelho. Quem está movendo isso não é o Espírito de Deus, mas é Satanás. Abençoem e não amaldiçoem. Eu vou ensinar um princípio para vocês. Todas as vezes que amaldiçoamos alguém, a maldição recai sobre nossa própria vida. Todas as vezes que alguém se levanta para amaldiçoar um homem e uma mulher de Deus, o próprio Deus se encarrega em amaldiçoar aquela pessoa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Precisamos entender que a nossa boca precisa ser uma fonte de vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for proveitosa para edificação. Quando abrirmos a nossa boca, nós precisamos de liberar uma palavra que vai abrir portas, que vai desatar caminhos, que vai gerar cura, que vai contribuir a favor, para o benefício daquela pessoa. Nós não podemos ser instrumentos de paralisação espiritual. Nós não podemos ser instrumentos de malignidade. Vocês estão entendendo, amém? Irmãos, há poder naquilo que nós falamos. Eu disse no domingo, declare palavras boas acerca de outros e também de si mesmo. Também falei que ficar calado, é melhor ficar calado do que ser uma fonte de águas amargas. Tiago fala, não sejam muitos de vós mestres. Depois ele diz, cada um de vós estejam sempre prontos para ouvir, sejam tardios para falar e tardios para se irar. Essa semana, eu não sei se eu fui tardio para me irar, mas essa semana eu me irei. Meu carro, ele... não vou comentar porque a Cristiane não gosta, mas a Cristiane contribuiu para o meu carro ir para a oficina, e o carro foi para a oficina no final do ano passado. E aí me deram um prazo de 20 dias. Ó, no máximo 20 dias seu carro está pronto. Isso no final de dezembro, lá para o dia 20 mais ou menos. Quando eu dei um prazo, dei um tempo, quando deu mais ou menos primeira semana de janeiro, eu entrei em contato para saber como é que estavam as coisas. E aí a conversa mudou. E aí eles dependiam primeiro de receber as peças. E aí me deu um novo prazo, até o final de janeiro. E aí antes de viajar eu entrei em contato novamente, e a situação novamente evoluiu para o mal. Só vamos conseguir entregar antes do carnaval. E toda vez que eu ligava, irmãos, a pessoa, não sei se é muita gente ligando reclamando, mas me tratava mal.
falava seco, parecia que estava me fazendo um favor. E nessa semana, carnaval chegando, eu liguei para lá. Eu liguei para poder, fazer uma pressão maior. E quando a pessoa me atendeu, falou: não, eu vou chamar a outra pessoa. E eu fiquei 10 minutos esperando. Quando a pessoa atendeu, irmãos, eu falei o que eu tinha que falar, mas de uma forma como eu não deveria falar. E aí o cara me disse: não, tal dia, tal hora eu te entrego o carro. Eu resolvi o negócio, mas quando eu desliguei o telefone, vi aquele mal-estar. Me irei. Aí a Cristiane falou: se o camarada descobre que você é pastor, eu estou preocupado. Esse cara vai me descobrir se eu é pastor. Eu estou preocupado, é que eu fiquei mal com o Senhor. Pastor, o cara vai descobrir se eu sou pastor, isso é secundário. Eu fiquei mal. Eu falei: caraca, eu vou ter que pedir perdão para aquele camarada. Aí uma pessoa, um irmão em Cristo, não vou dizer se é irmão ou irmã, não, pastor, você fez certo mesmo, tinha que ter descascado mesmo. Tanto é que conseguiu resolver. Eu vou ter que pedir perdão pro cara. Aí quando eu fui buscar o carro, o cara veio todo bonzinho, todo mansinho para falar comigo. E eu: rapaz, você me perdoa, cara. Eu não era para ter falado daquele jeito contigo, né? Eu não fui tardio para me irar, irmãos, né? Mas é comum. É comum não, né? Não deve ser comum. Eu falei depois: eu nunca fiz isso por ninguém no telefone, né? A gente precisa entender, irmãos, que nós temos que abençoar, né? Precisamos ser tardios para nos irarmos. Precisamos ser prontos para ouvir. Eu falei isso porque eu estava falando de ser tardio para nos irar, mas já tinha até esquecido já. Nós precisamos ser tardios, porque depois que a gente se ira, eu me irei, agi errado, e vai ficar por isso mesmo? Não. Toda vez que você errar com alguém, toda vez que você pecar contra alguém, a coisa vai continuar pendente enquanto você não for até ela e resolver. Não, mas hoje eu penso diferente. Mas naquela época você não pensava e fez o que fez e falou o que falou e não resolveu. Nós não podemos deixar nenhuma margem, nenhuma brecha para o inimigo atuar, para o inimigo agir contra a nossa vida. Deixa eu prosseguir. É preciso confessar a palavra. Paulo diz que não é suficiente crer para a salvação. Ele diz que para que haja salvação é necessário também confessar. Isso está em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No versículo 10 ele explica: com a boca, no coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não basta você crer, irmão, você tem que abrir a sua boca. Não, eu acredito que fui curado. Não abre a boca. Não, quando eu recebi aquela oração, Jesus me curou, mas não fala nada para ninguém. A fé, ela é produzida em nós através do ouvir a palavra. Mas a fé desata o milagre através da confissão da palavra. Confessar aquilo que nós cremos. Nós precisamos entender o poder existente em uma declaração de fé. 2 Coríntios 4:13. Projeta para nós 2 Coríntios 4:13. Olha só o que está escrito: Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Cri, por isso falei. Se você crê, você precisa falar. Não, pastor, eu não vou falar não, porque se não acontecer, eu vou passar vergonha. Isso é fé? Sim ou não? A pessoa, você procurar alguém, olha, Deus falou comigo, isso. Depois
depois que a coisa aconteceu, a pessoa vai acreditar em você? Não vai, meu irmão. Não vai. Eu não vou contar um caso não que está muito recente, mas teve uma pessoa que me procurou uma vez para... Eu diagnostiquei na hora que aquela pessoa estava com uma patologia, mas para me contar coisas depois que já tinham acontecido, né? Mas não deixa para lá, porque o caso está muito recente. Se nós cremos, nós precisamos falar, abrir a nossa boca. Eu já contei aqui, quando eu estava em Rio Grande servindo ao exército. Eu estava lá 1 ano em Rio Grande naquela época equivalia mais ou menos a uns 10 anos aqui no Rio de Janeiro. O ano demorava muito passar. Eu sozinho, um frio danado, quartel ruim, muita operação militar. Eu vivia mais no mato do que na cidade. Você com frio, irmão, na cidade, trabalhando no escritório, é uma coisa. Agora você no frio, dormindo no meio do mato, entrando dentro de rio, é outra coisa. Eu não aguentava mais, orando, buscando o Senhor. Já estava há 3 anos, já ia completar 3 anos que eu estava lá. Já ia completar 3 anos. Eu comecei a orar. Eu falei, não, eu vou até as últimas consequências. Eu comecei a ler um livro. Eu não sei quantos já leram um livro chamado O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. O camarada, ele relata experiências maravilhosas, de milagres maravilhosos que Deus fez na sua vida. Para você ter uma ideia, naquela época eles viajavam de navio. Ele ia para o local de embarque sem o dinheiro do bilhete do navio e chegava lá. Deus mandava ele ir, chegava lá, anunciavam num alto-falante pelo nome dele, para ele comparecer a um local tal que alguém tinha providenciado uma passagem para ele. Coisas tremendas. Ele era muito usado na área de milagres. Ele fazia conferência de milagres em muitos lugares do mundo. Muitas pessoas eram curadas. Robert Tom. Eu li o livro desse indivíduo, eu fiquei cheio de fé, meu irmão. Aí, cuspindo fogo. Aí eu peguei um monte de texto bíblico, botei na porta do meu armário e eu li a palavra, né? Se pedir alguma coisa em oração e tal, né? Até agora nada pediste, mas pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Eu misturei os versículos, mas são versículos diferentes que eu estou falando. Eu comecei a ler aqueles versículos, né? E aquilo foi ganhando fé, mais a leitura daquele livro que eu tinha feito. E eu fiquei com uma fé tão grande que eu comecei a falar para todo mundo aquilo que eu acreditava. Criei, por isso falei. Eu falei para todo mundo que eu tinha sido transferido. No exército, o pessoal fazia chacota, porque o comandante não liberava ninguém. Ele tinha um amigo que trabalhava na movimentação em Brasília. Ele ligava para o amigo e falava, não libera da minha unidade. E ninguém era transferido. E aí o pessoal fazia gracinha, ria, fazia chacota. Falava que eu tinha um peixe em Brasília, era um cabo velho. E aí, irmãos, eu comecei a declarar que tinha sido transferido. Declarei na igreja. Os irmãos já começaram a ficar tristes porque eu estava vindo para o Rio de Janeiro de volta, né? Declarei, entreguei meu apartamento, fiz um monte de coisa. Mas eu falei aquilo que eu estava crendo, né? E para a glória de Deus e para livramento de uma grande vergonha para mim, eu fui transferido em 2 meses. E ainda fui indenizado. O exército pagou toda a minha despesa de passagem, de mudança, pagou tudo, né, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Declarar a palavra tem um poder muito grande. Falar a palavra traz um poder muito grande. Eu falei no domingo que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Jesus disse para os discípulos, olha, você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Está falando de palavra, fé mesclado com palavra. Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí ele faz essa mistura. Você não basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, você precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você precisa declarar para o monte, monte,
ergue-te, lança-te no mar. Existem momentos que Deus nos chama para a oração. Existe momento que nós somos constrangidos e chamados e convocados para orar, para clamar, para buscar, para orar por uma determinada situação. Mas existem determinados momentos que não é mais para orar. Você precisa dar uma ordem, você precisa declarar a palavra. Não existe nenhum relato de cura no Novo Testamento que Jesus tenha orado pelo enfermo. Ele conversava: você crê que eu posso fazer isso? Eu creio. Vai, a tua fé te salvou. E a pessoa passava a enxergar. Ser limpo. E a pessoa era purificada da lepra. Existe um poder tremendo na palavra de Deus. Eu falei no domingo passado sobre a lista do nunca mais, do livro A Poder em Suas Palavras. Estão lembrados da lista do nunca mais? Vou dar um exemplo para você lembrar. Nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida, porque está escrito: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Falei sobre nunca mais direi que sou preso, porque Jesus já me libertou. Nunca mais direi que estou debaixo de condenação, porque nenhuma condenação mais há mais sobre aquele que está em Cristo Jesus. Irmãos, existe um poder tremendo, extraordinário na nossa palavra. A nossa forma de falar muitas vezes determina o nosso comportamento, porque o falar está diretamente ligado àquilo que está no nosso coração. As coisas entram no nosso coração inicialmente através da janela dos olhos. E a janela dos olhos, ela trabalha em conjunto com o pensamento, que vai formando, que vai amadurecendo aquilo que nós de fato somos em nosso coração. Por isso eu disse inicialmente que um desistente, que alguém que larga o arado, passou a nutrir coisas diferentes da palavra em seu coração. Alguém que abandona a sua família, alguém que chuta o balde e vai viver uma vida longe de Deus. É por isso que nós precisamos falar a palavra, mas para falarmos a palavra, essa palavra precisa ser injetada no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós somos uma igreja renovada. Nós cremos nos dons espirituais, profecias, línguas, visão. Nós cremos que Deus fala através dos sonhos. Nós cremos em todos os dons espirituais. Mas a Bíblia nos ensina a julgar. Alguém está entregando um sonho, você vai julgar. Alguém está falando uma profecia, você vai julgar. Por que a Bíblia nos ensina a julgar? Porque existe uma grande possibilidade de não ser Deus falando. Vocês estão entendendo? Tem grupos que, por saber desta possibilidade, são taxativos e desprezam totalmente os dons espirituais. Mas isso não é inteligente. Isso não é ser bíblico. A Bíblia também nos ensina: não desprezeis profecias, ou não desprezem as profecias. Existem pessoas que ficam buscando ouvir Deus falar através de dons. Mesmo que Deus fale através de dons, o dom não libera a fé no nosso espírito. Mesmo que Deus use de verdade alguém para falar através de um dom para você, o dom não tem o poder de te libertar. O que gera fé é a palavra. O que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vocês ainda estão aqui, amém? A palavra tem um poder muito grande. Muitas vezes nós estamos vivendo o resultado daquilo que nós falamos. Não vai dar certo. Está muito ruim.
Muito difícil. Vai chover. Tá um sol danado. Céu limpo. O cara fala que vai chover, chove, meu irmão. O cara consegue mexer na previsão meteorológica. De tão negativo que é. Todo mundo indo pra praia, né? Carro, chapéu. Vai chover. Não vai dar certo, não. Eu ficava em casa. Tem gente que é assim, eu tô exagerando, mas tem gente que vive esse estilo de vida. A pessoa fala tudo, acredita em tudo, menos na palavra. A pessoa prefere acreditar num costume denominacional do que naquilo que a palavra diz. A pessoa prefere acreditar nas estatísticas do que naquilo que a palavra diz. Caramba! Nós temos 4 dias aí para ficar em casa de bobeira, meu irmão. Hoje vai rolar um churrascão aí em algumas casas, né? Vocês me dão mais 15 minutos para eu fechar geral? 15 minutos, sim ou não? Quem não dá mais 15 minutos para mim, fala que eu vou considerar. Alguém não dá? Obrigado, irmãos. Agora não é para sair daqui nutrido no coração. Ah, pastor, tu viu o que o pastor fez? É para tu ficar em paz e sair na boa depois, amém? A Bíblia nos ensina a andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Coloca 2 Coríntios 5:7 para nós. Creu Abraão em Deus. Não, isso aí é outro texto. 2 Coríntios 5:7. Coloca para nós 2 Coríntios 5:7. Vamos falar primeiro esse, que eu já estou lendo o próximo, que é Romanos 4:3. Porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Eu estou vendo que minha célula esse ano vai multiplicar. Eu estou vendo. Irmão, nós não andamos assim. Não, eu estou vendo que o meu filho vai acertar. Dessa vez meu filho vai. Não é assim, nós andamos por fé. Nós cremos e isso para nós é suficiente, isso basta. Porque nós não andamos pelas circunstâncias, nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, irmãos. O problema é que tem muita gente de Deus, gente de fé, andando por vista. Tem gente mudando de time, cara. Eu dizer que um camarada aí, próximo nosso, filho de uma irmã, próxima nossa, que o cara era vascaíno e agora é flamenguista, rapaz. Meu irmão, olha só que desespero. Brincadeira, irmãos. Mas nós não podemos andar por aquilo que nós vemos. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Pastor, eu não estou vendo nada, mas eu creio. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tem gente precisando ver, tocar para crer. Deixa eu dar uma olhada no seu dente aí, se é de ouro mesmo. Você não tinha esse dente, não? Tem certeza disso? A linguagem espiritual da igreja chama-se fé. A fé é a linguagem que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 4:3, agora sim. Romanos 4:3. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão era um cara que, pode projetar quando achar. Abraão era um cara que fez muitas coisas, irmãos, em concordância com a sua fé. O fato mais
mais destacado é o sacrifício de Isaac, que não aconteceu, mas ele chegou aí até as últimas consequências. Abraão creu em Deus, a Escritura diz isso. Isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. O que Deus considera em nós, irmãos, é o fato de nós crermos nele, crermos na palavra dele. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora para os não dizimistas. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que não é dizimista. Você não é dizimista. Quanto tempo que você não é dizimista? Quanto tempo você se converteu? O que você conseguiu fazer com esse dinheiro que você roubou de Deus? Aonde você chegou com essa grana? Agora eu vou fazer uma pergunta para os dizimistas. Querido, você que é dizimista, quanto tempo você é dizimista? Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantos livramentos você já recebeu do Senhor por causa da tua fidelidade? Quantas coisas você não tinha condições e Deus fez assim mesmo na sua vida por causa da sua fidelidade? Eu estou falando de fé. Não estou falando de fé parcial. Eu creio nisso, mas não creio naquilo. Gente, não tem como você ser um crente parcial. Eu creio que Jesus salva, mas não creio que Ele batiza com o Espírito Santo. Não creio. Não creio que Ele tem poder para curar. Gente, você acha que é mais difícil salvar ou curar? É muito mais difícil salvar, irmãos. Nós vemos relatos de cura no Velho Testamento. Antes da obra expiatória de Cristo, profetas como Eliseu, Elias, próprio Moisés foram usados para curar, mas eles foram incapazes de salvar. É muito mais difícil salvar do que curar, irmãos. Tem muita gente que com muita fé, Jesus salva mesmo, Jesus perdoa mesmo. Isso é muito mais difícil do que curar um negocinho de um câncer, porque para Deus é um negocinho, para nós é um gigante, mas para Deus é um negocinho. Moisés, Elias, Eliseu, qualquer outro profeta foram incapazes de salvar qualquer pessoa, mas foram usados por Deus para curar. Naamã foi curado de lepra através de Eliseu. E tantas pessoas foram curadas. Não tantas assim, mas algumas pessoas foram curadas. Mas Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele mudou o nosso estado de perdição permanente, condenação eterna, para o estado de salvos. Hoje você olha para o seu irmão que creu e recebeu a Jesus e você vê alguém que não merece, alguém que não teria condições de se salvar, mas alguém que foi salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos fé para a salvação, nós podemos ter fé para as demais coisas da nossa vida, irmãos. Nós podemos ter fé que a palavra é verdadeira, totalmente verdadeira. Nós podemos crer nisso. A Bíblia nos ensina a crer, a andar pela fé. Por isso, pela fé, comece a chamar bênçãos para a sua vida, sua casa, seu ministério. Comece a declarar a palavra. Pare de falar o que você está vendo. Comece a falar a palavra. Amém? Esse casamento não tem jeito mesmo. Se você ficar falando que esse casamento não tem jeito mesmo, eu já fiz de tudo, esse casamento já era. Esse casamento já era. Esse casamento já era. Esse menino é um capeta. Tinha um bandido na favela ali em Guadalupe. Eu não lembro do primeiro nome dele. Eu acho que era Paulinho Capeta. Alguma coisa assim, capeta no final. Quando era moleque, ele era um moleque muito arteiro e todo mundo só chamava ele de capeta. Tu é um capeta, cara. Tu é um capeta, cara. O cara cresceu, se tornou um perigoso bandido do tráfico, cruel e conhecido como... Eu não lembro o primeiro nome. Vou chutar. Eu acho que era Paulinho Capeta.
Nós falamos aqui no domingo sobre aquela irmã que tinha um demônio chamado Chatinha na vida dela, Chatinha, que colocou um câncer para matá-la. Você acha que a mãe dela tinha a intenção de provocar esse mal na vida dela? É claro que não. Vocês acham que a palavra que nós falamos, ela só tem efeito se nós tivermos a intenção? Tem uma história que alguém conta, eu não sei se é verdadeira, eu não sei se é apenas uma ilustração. A mãe foi se despedir da filha, a filha estava indo para a noitada e falou: minha filha, coração de mãe choroso, porque a filha no mau caminho, minha filha, vai com Deus. E aquela menina, junto com o pessoal do carro, só se ele for na mala, porque o carro está lotado. Dizem, nesse relato, não sei se é verdadeiro ou se é apenas uma ilustração, que houve um acidente, o carro foi totalmente arrebentado, morreram todos os que estavam naquele veículo, e na mala daquele carro havia uma caixa de ovos, e os ovos ficaram intactos. Meu tempo acabou, mas eu preciso ir mais um pouquinho só. O tempo que vocês me deram ainda não acabou não, já acabou o tempo anterior. Vocês querem um exemplo? Muitas vezes o pai ou a mãe querendo dar uma sacudida no moleque, né, na criança, porque o garoto não gosta de estudar ou está tirando notas baixas na escola. E aí diz: você é um burro, você não gosta de estudar, você vai acabar puxando carroça, você não vai dar para nada na vida. Por quê? Qual é a intenção? A intenção é despertar o preguiçoso, né? É despertar a criança, mas está amaldiçoando. Está amaldiçoando. Eu uma vez ministrei no encontro e uma palavra de cura interior. E depois daquela palavra de cura interior, Deus curou muita gente. Foi um tempo assim de muita restauração. E depois, na hora dos testemunhos, o irmão foi compartilhar o seu testemunho. E ele estudou só até a primeira fase do ensino fundamental. Ele saiu da escola, não conseguia estudar, tinha uma dificuldade muito grande para aprender, não conseguia aprender. E aí ele relatou o que Deus fez com ele naquele encontro. Ele disse que ele tinha muita dificuldade na escola para aprender, e aí a professora chamava ele de burro, e as irmãs apelidaram ele de analfa, abreviação de analfabeto. E aí, analfa? E o apelido do cara ficou analfa. Analfa. Esse cara ficou travado por causa de uma dificuldade na escola. Não conseguia aprender, não conseguiu avançar. E naquele dia ele foi ministrado, aquelas palavras foram quebradas. Ele foi curado na sua alma. Ele passou a acreditar que poderia ser alguma coisa. Sabe? Os pais, principalmente as mães, às vezes têm uma carga de emoção exagerada, né? A Elizabeth Pimentel, quando veio aqui, ela ministrou como a mãe faz quando tem um brinquedo espalhado, né? Vocês lembram disso? Esse menino, ninguém faz nada nessa casa, ninguém me ajuda, ninguém pega tudo espalhado, que não sei o que, sei que lá. Vocês estão me sobrecarregando. E os brinquedos lá espalhados. E o moleque lá sem pegar o brinquedo. Depois ela vai lá, pega os brinquedos e guarda. Como é que o homem normalmente resolve? Ô menino, pega esse brinquedo e guarda agora. O moleque vai lá, pega o brinquedo e guarda. Ou não, né? Às vezes tu tem que dar um esquenta-lombinho pro moleque pegar. Às vezes nós somos muito dramáticos. E um erro que nós cometemos é falar que a pessoa é aquilo que ela está fazendo ou não está fazendo. Você quer um exemplo? Você é um grosso. Você está amaldiçoando a pessoa. Você está declarando que aquela pessoa ela é grossa. Quando você trabalha em cima daquilo que ela fez, você pode corrigir um comportamento sem amaldiçoar.
Ó, você, do jeito que você agiu, isso que você falou, foi muito grosseiro. Isso que você falou foi muito grosseiro. É diferente de você é um grosso. Meu filho, você está tendo muita preguiça. Você não está querendo estudar, você precisa estudar. É diferente de você é um preguiçoso. Vocês estão entendendo as sentenças que muitas vezes são liberadas, sentenças de maldição, e o mundo espiritual não está brincando, irmãos. Nós só somos salvos depois que nós confessamos com a nossa boca. Olha só a seriedade da coisa. Primeiro a gente crê com o coração, mas a gente só é salvo depois que confessamos com a nossa boca. Eu quero desafiar você a declarar bênçãos. Eu vou finalizar. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 folhas, Jesus. Viu? A gente tinha que fazer 2 dias de carnaval. Eles pulam 4 dias, a gente podia meditar na palavra durante 2 dias pelo menos. Eu só vou falar a parte dos filhos, as outras partes eu não vou falar. Declare bênçãos. Fale a palavra sobre a vida dos teus filhos. Eu queria que você projetasse rapidinho alguns textos só. Não são todos, alguns eu vou só citar por causa do tempo. Salmo 127:3, projeta por favor. Você vai declarar assim: ó, meus filhos são herança do Senhor. Ao invés de falar, esse garoto vai acabar dando para coisa ruim, esse garoto, eu estou com medo desse menino se desviar. Ao invés de ficar falando essas coisas, declare a palavra: os meus filhos são herança do Senhor. Olha só o que diz a palavra: eis que os filhos são herança do Senhor. Declare isso na tua oração, no teu tempo de oração. Não fique declarando aquilo de errado que ele está fazendo, não. Declare a palavra: olha, os meus filhos são herança do Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque meus filhos são herança do Senhor. Eu declaro a tua palavra. Está escrito em Salmo 127:3 que os meus filhos são herança do Senhor. Eles são teu, Senhor. Eles são teu, eles não são do mundo, não são das trevas. Eles são do Senhor. Amém? Isaías 54:13 projeta para nós: os meus filhos serão discípulos do Senhor. Isaías 54:13. Está demorando a terminar o culto, não é porque eu estou demorando, não. Está demorando a projeção, amém? Vocês estão de testemunha disso. Isaías 54:13. Já era para ter terminado. Brincadeira, irmã, não fica tenso aí atrás, não. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. É isso que nós temos que falar, irmãos. Nossos filhos são discípulos, serão ensinados, vão viver em paz, na paz do Senhor. Amém? Joel 2:28. Você vai declarar: meus filhos serão profetas do Senhor. É isso que você vai abrir a sua boca para dizer: os meus filhos são profetas do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso que os nossos filhos vão fazer. Eles são profetas do Senhor. Aleluia. Isaías 65:23. Não tereis filhos para vergonha, nem tristeza, mas para a paz e alegria. Olha só, não trabalharão de balde. Isaías 65:23. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação ou para a vergonha, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Irmãos, é nisso que nós precisamos crer, na palavra. Amém? Eu vou terminar, ainda tem um monte de coisa aqui só sobre filho. Eu vou citar Êxodo, não precisa colocar, Êxodo 10:9. Eu vou conquistar a terra, mas os meus filhos vão conquistar junto comigo. Eu não vou conquistar a terra sozinho, não. Meus filhos vão conquistar junto comigo. Esdras 8:21. Ofereçamos a Deus jejum e oração e recebamos caminhos retos para nós e para nossos filhos.
Também não é para ler Lamentações 2,19. O clamor do coração dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Querido, você precisa declarar: nossos filhos terão sua história mudada. Amém? Esse nós vamos ler, Isaías 49:25. Deus vai salvar os nossos filhos do poder do valente, irmãos. Satanás está investindo, Satanás está atuando, mas Deus vai salvar nossos filhos do poder do valente. Olha o que diz a palavra: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Você pode aplaudir a Jesus? Nós não vamos abrir, mas como Jó, eu levarei meus filhos ao altar do Senhor pelo poder da intercessão. Jó 1:5. E agora nós vamos ler Gênesis 17:7. Os meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas do Senhor. Querido, ao invés de ficar falando: não, eu estou com medo do meu filho desviar, eu estou com medo porque os colegas, eu sei que não, irmão. Você vai tomar o seu cuidado, você vai ter zelo, mas você vai declarar o que diz a palavra: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. A descendência depois de nós são os nossos filhos, irmãos. Deus tem uma aliança conosco, Ele fez uma aliança conosco. E nós declaramos pela palavra que essa aliança é com nossos filhos também. Amém? Aleluia. Não precisa abrir. Malaquias 4:6. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Isso fala de amizade, isso fala de relacionamento, isso fala de obediência, isso fala de harmonia na família. Sabe? Medir 37, quando for medir 40 eu paro. Declare também sobre suas finanças, irmãos. Declare Mateus 6,33. Declare: eu irei priorizar o reino de Deus em minha vida, e Ele cuidará de cada uma das minhas necessidades. Não é isso que está escrito? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Declare isso. Eu vou me empenhar em buscar o reino, eu vou viver para o reino, e Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Você pode dizer glória a Deus? Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Declare: tudo que eu necessito, Ele tem para me dar. Ele é dono do ouro e da prata. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua aflição financeira? Tudo que você necessita, Ele tem para te dar. Declare isso: Ele é o dono do ouro e da prata. Mas não é para você declarar, né, e depois destrambelhar. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Planejamento, orçamento, sabe? Equilíbrio. Mas declarar sim: Deus é dono do ouro e da prata. Filipenses 4:19. Diga que o Senhor Jesus irá suprir cada uma das suas necessidades. Filipenses 4:19. Amém? Tem outros tópicos aqui sobre salvação, ganhar vidas, manifestação de sinais, né? Mas nós vamos terminar por aqui. Eu creio que você já entendeu o princípio e isso é suficiente. Se coloque em pé no seu lugar nessa hora.